Então vamos lá, chegamos agora aqui ao capítulo sobre a introdução ao protocolo Spanning Tree. Como eu falei já anteriormente, esse capítulo eu preciso que você preste uma atenção legal nele, porque a partir desse capítulo você vai construir todos os demais, tá? Você vai aprender que com esse capítulo você vai conseguir fechar a ideia nos demais, ok? Então vamos lá. Como sempre, né, eu não falei isso antes, mas cara, desliga o celular, avisa a galera que você vai estudar e fala para eles, esse capítulo aqui é importante, eu preciso prestar atenção, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, versões do protocolo Spanning Tree. Quando a gente fala em Spanning Tree, são vários protocolos, tá? Onde o Spanning Tree puro é o 802.1d, que a gente chama também de Common Spanning Tree. Common Spanning Tree, por quê? Porque ele faz tudo, ele calcula o melhor caminho para tudo quanto é VLAN que você tiver no switch em uma pancada só, em uma instância só, tá? O que é instância? É aquela, quando o Spanning Tree começa a rodar, tá? Quando ele começa a rodar, é aquilo que faz ele funcionar, vamos dizer assim, tá? Então você subiu o Spanning Tree, você subiu o teu switch com todas as VLANs, ele cria uma instância de Spanning Tree, ele começa a trocar mensagens, e nesse Common Spanning Tree, ele faz tudo numa pancada só, tá? Existe um outro tipo de Spanning Tree, que é o Per VLAN Spanning Tree, ou então Per VLAN Spanning Tree Plus, que a Cisco utiliza e outros fabricantes fazem. Per VLAN quer dizer por VLAN. Então você vai ter uma instância ou um cálculo separado do Spanning Tree para cada VLAN, ok? O cálculo do Spanning Tree é feito pelo STA, a galera chama isso aqui de STA, que é Spanning Tree Algorithm, tá? Então é o algoritmo de cálculo do Spanning Tree. Se você ouvir esse termo STA, quer dizer que é o algoritmo do Spanning Tree, que é o que a gente vai estudar aqui, tá? Que é o que o Spanning Tree faz para chegar à topologia livre de loops, beleza? Então o Per VLAN Spanning Tree é uma coisa mais proprietária, tá? É uma coisa que alguns fabricantes implementaram, como por exemplo a Cisco, tá? Aí você tem o RSTP, que é o 802.1W, Rapid Spanning Tree. Assim como o STP, o Rapid Spanning Tree tradicional, ele pega tudo quanto é VLAN e calcula a topologia livre de loops em uma instância só, ok? E aí tem algumas implementações proprietárias do Rapid Per VLAN Spanning Tree, Rapid Per VLAN Spanning Tree Plus, que a Cisco tem, tá? Então quer dizer o quê? Você pode ter o RSTP por VLAN ou então num cálculo apenas, tá? E também a gente tem o MSTP, que é o Multiple Spanning Tree Protocol, ou MST, que é o padrão 802.1S da I3E, beleza? Qual que é a diferença entre eles? Primeiro, como é que eles montam a topologia livre de loop? É tudo igual. Por que a gente vai estudar primeiro o Spanning Tree? Porque depois, para você aprender o Rapid Spanning Tree e o Multiple Spanning Tree, é a mesma coisa, tá? Você só tem que ver as diferenças. Vocês vão ver que eu tenho uma aula especial para o Rapid Spanning Tree, uma aula especial para o Multiple Spanning Tree. Por quê? Porque o resto, como é que o cara monta a topologia, é praticamente a mesma coisa. Na realidade, é a mesma coisa, ok? Só que aí tem alguns detalhes entre eles que a gente vai ver em aulas específicas, tá? Então, o padrão, né? O padrão que a I3E fez é você ter um cálculo apenas para tudo quanto é VLAN feita no tipo Common Spanning Tree, que é o CST, tá? Mesma coisa o RSTP. Então, Per VLAN Spanning Tree e o Rapid Spanning Tree são coisas mais proprietárias, e o Multiple Spanning Tree eu posso escolher o cálculo por instâncias específicas, tá? Então eu posso falar assim, ó, as VLANs de 1 a 10 passam numa instância e as VLANs 20 a 30 estão passando numa outra instância. Então eu vou ter um cálculo para as VLANs de 1 a 10 e um segundo cálculo para as VLANs de 20 a 30. Porque o Spanning Tree ele tem que fazer um monte de cálculo, tá? Ele tem que ficar trocando os quadros que são do Spanning Tree, os pacotes do Spanning Tree, e fazer um cálculo da topologia livre de loop, que a gente vai aprender a fazer isso, tá? Então olha só, o que o STP faz na prática? Ele quer eliminar loops de camada 2. Então aqui você tem, por exemplo, 3 switches,
você quer ter um link ligado aqui entre cada switch, porque se arrebentar um link você quer que o outro assuma. Só que se você não fizer nada, a gente já aprendeu na aula passada que você vai ter um loop de camada 2 aqui, tá? E isso vai trazer um monte de problema para a tua rede. Então, como é que esse cara faz para evitar loops? Então ele tem que descobrir quais são os links que você tem, quais são os links redundantes e escolher links principais, e no redundante ele simplesmente mata. Ele bloqueia uma porta apenas, tá? Então como é que ele faz isso? Primeiro, elegendo um cara chamado root bridge, tá? O que é o root bridge? É o cara por onde você vai fazer todos os cálculos. Então, a partir dele que você vai criar a topologia livre de loop. É um root só, tá? Você tem um root bridge para a tua rede. Depois, ele vai ter que eleger as root ports. Então, ele elege uma root port por não root bridge. Então, você tem um switch que é o root bridge, tá? E os demais, eles são os não root bridges, ok? Eles não são root bridges, tá? E eles podem ter somente uma porta até o root habilitada. Depois, nos caminhos redundantes, então esse caminho redundante que sobrou, ele falou, ó, isso aqui é a porta principal, isso aqui é um caminho redundante. Ele elege uma porta designada, quer dizer que a porta vai ficar ativa naquele link secundário, e a outra porta ele bloqueia, que vai ser chamada porta não designada, tá? Então é isso aí que ele vai fazer. Tá? Elege um root, elege os melhores caminhos que vão chegar até o root, tá? Nos caminhos que são redundantes, ele bloqueia uma das portas. Por que ele bloqueia só uma das portas, né? Porque, cara, quando cai, se você tiver as duas portas bloqueadas, como é que ele vai subir, né? Um dos lados não pode ter bloqueio, porque ele tem que continuar enviando as informações. Ele monta essa topologia enviando uns quadrinhos, uns pacotinhos chamados BPDUs, que são os Bridge Protocol Data Units, que a gente vai ver ainda aqui nesse capítulo, tá? Vamos seguir. Então, olha só, outro conceito importante, quais são os elementos? Vamos fazer uma revisão, né? A gente já viu que a rede tem o root bridge, né, os tipos de bridges. Primeiro, ele tem o root bridge, que é o cara que vai fazer todo o cálculo, é o cara que vai mandar na topologia, tá? A gente tem os non-root bridges, os não roots, tá? São todos os demais switches. E opcionalmente eu posso eleger um backup ou um root secundário. Na realidade, não vai ter um cara na rede que você vai falar, ah, esse cara aqui é o backup, meu nome é backup, tá? Não tem. Na realidade é um não root bridge que eu vou fazer uma configuração especial nele que se cair o root ele assume, tá? Mas isso é uma coisa fundamental. Você não deixa a rede escolher sozinha quem é o root. Você sempre influencia isso, ok? Já guarde isso na tua cabeça, porque a gente vai ver esse assunto, eu vou falar sobre isso várias vezes, tá? Depois, tipos de portas ou port roles, qual é a função de cada porta? A gente tem uma porta que se chama root port, é a porta que tem o melhor caminho até o root bridge, tá? É a porta que vai ficar ativa até o root bridge. A gente tem as portas designadas, as designated ports. Por exemplo, todas as portas do root são designadas, elas ficam ligadas, tá? E onde você tem não root bridge e tem um link backup, também ela é a porta que vai ficar ligada. Então, tanto a root port quanto a designated port, elas estão ligadas. Tá passando tráfego nela, ok? E você tem as portas não designadas, ou non-designated ports. Eu vou deixar os termos em português e em inglês, tá? Porque se você é da área de rede, se você é da área de infraestrutura de TI, você vai encontrar muito material misturado, tá? Até se você pedir um projeto para alguém fazer para você da tua rede, é bem provável que esse cara escreva um monte de coisa em inglês, principalmente essas coisas sobre as tecnologias. O pessoal acaba não traduzindo. Então eu vou colocar em inglês e vou colocar em português também, tá? Então veja, olha aqui, ó, o cara criou aqui uma topologia que permite que você tenha um link backup, mas ele está desativo. Então no final, o que o Spanning Tree fez? Aquela tua topologia que era um triângulo, que era um triângulozinho aqui, ó, ela ficou uma ponta com o root bridge, mais
dois braços aqui apenas, tá? Então esse terceiro braço aqui do triângulo que tinha redundância, ele elimina. Elimina como? Deixando uma porta ativa e uma porta desligada, ok? Dessa maneira você garante que você não tem loop. Por isso que o nome do cara é Spanning Tree, tá? Ele vai abrindo aquela tua rede e deixando somente uma árvore com os galhos, tá? Sem você ter ligação entre esses galhos, ok? Depois, BPDU, que é o pacotinho que ele envia para montar isso. Então aqui, ó, para montar essa topologia toda, o root fica mandando BPDU aqui, esse pacotinho, com algumas informações, tá? Essas informações são feitas para eleger o root bridge, eleger root port, para informar se um link caiu, se ele tem que tentar voltar aquele link, porque isso aqui, ó, ele montou a topologia, né? Agora, vamos supor que essa root port aqui, ó, caia. Cara, isso aqui tem que voltar, né? Como é que ele faz voltar? Através dos BPDUs. Então o BPDU aqui, ó, é o sangue tá? Que está fluindo aí no Spanning Tree, ok? O root bridge aqui é o coração e o BPDU é o sanguinho que ele está mandando para fazer essa rede viver, beleza? Então o BPDU, ele é utilizado para montar e manter a topologia livre de loops, tá? É esse cara aqui do lado. Tem dois tipos de BPDUs, tá? Então ele é enviado de 2 em 2 segundos, antes de falar dos tipos, né? O BPDU é enviado de 2 em 2 segundos, isso aqui é um tempo padrão, você pode alterar, não deve, você pode, mas não deve, ok? Pode ser de dois tipos, como eu tinha falado, de configuração ou TCN, tá? Então, pode ser de configuração, que é o Configuration BPDU, ou então o Topology Change Notification, tá? Que ele tem dois tipos, que é o TC e o TCA, que é o Topology Change e o Topology Change Acknowledgement, tá? É um cara que avisa para você que teve uma mudança, que é o TC, e o TCA é o cara que fala, ó, beleza, reconheci essa mudança. É um cara que o root usa para falar que, ó, bicho, beleza, vai ter mudança aí, então a gente vai tomar as nossas decisões aqui. Então aqui dentro do BPDU, se ele for um BPDU de configuração, veja que ele tem um monte de informações. O BPDU de Topology Change Notification, o TCN, tem poucas informações, tá? Então ele tem o ID, versão, o tipo e fala se é o TC ou TCA. Só isso, mais nada. O TC e o TCA, eles são um bitzinho só, tá? No BPDU de configuração tem muito mais coisa, tá? Tem muito mais coisa nele. Então a gente tem aqui, ó, protocolo, a versão, aqui uma informação avisando que é de configuração, continua esse pedaço aqui ó, do TC e TA, tá? Continua esse pedaço. E aí a gente tem aqui, ó, o root bridge ID, o custo até o root, o bridge ID, o root bridge ID fala o ID do root. E o bridge ID é o ID do teu próprio switch. A gente tem o port ID, é a porta que ele está conectando com o root. Aí tem o tempo de vida da mensagem, o máximo tempo de vida, que é o max age, é um contador. Hello time está aqui, ó, de 2 em 2 segundos. E o forward delay. Todos esses temporizadores aqui, ó, max age, hello time, forward delay, eles são definidos pelo root. Quem manda nisso aqui é o root. Quem é não root, simplesmente usa aquilo que o root manda para eles, ok? Aqui também, o MAC de origem, quando ele forma aquele quadro de camada 2, isso aqui ele é o payload, né? São os dados que a gente tem dentro do quadro de camada 2. Mas o quadro de camada 2, o MAC de origem é o MAC de unicast do switch, tá? Do próprio switch, ou de uma interface do switch. E o destino é um MAC de multicast. Então veja que os BPDUs eles são enviados em multicast e normalmente para esse endereço 01 80C2 00000000, tá? Geralmente porque existem outros MACs de multicast, depende do caso, o fabricante e tal, mas esse aqui é um que você vai ver bastante, ok? Mas o que é mais importante? O BPDU, que é o Bridge Protocol Data Unit, é enviado em multicast. Ao longo do curso a gente vai voltar a falar desses conceitos, tá? Quando interessar para a eleição e tal, eu vou voltar a falar. Então não se preocupe que a gente vai ver mais os BPDUs, mais vezes, tá? E vai conversar sobre a função dele em cada parte da montagem da topologia, beleza? Agora que a gente está falando de BPDU, vamos pensar um pouquinho, vamos pensar junto aqui, tá? Primeira coisa, se você utilizar o CST,
o spanning tree normal, o common spanning tree, entre 10 switches com 100 VLANs configuradas. Quantos BPDUs são enviados pelo root bridge? Então o root bridge tem que montar um BPDU. Esse BPDU ele é enviado do root bridge para os switches que não são root. E os switches que não são root, eles não geram BPDU. Eles usam esse BPDU que o root passou, tá? E só colocam uma informação relativa a ele mesmo, ok? E quantos BPDUs ele vai usar para fazer o cálculo da topologia livre de loops para 100 VLANs do CST, tá? Se é como o spanning tree, vai ser um BPDU só. Então você pode ter trocentos switches que você tenha, tá? Mas o cara está usando um BPDU para calcular a topologia de livre de loop para a quantidade de VLAN que você tiver configurada, beleza? É um só. Mas e se agora a gente estiver utilizando o per VLAN spanning tree? O spanning tree que ele é por VLANs, no mesmo exemplo anterior. Quantos BPDUs serão necessários para a gente fazer o cálculo e manter, né, a topologia livre de loops para essas 100 VLANs? Ele é per VLAN, então eu tenho que ter 100 BPDUs, tá? Para cada VLAN o cara vai ter um BPDU, isso mesmo. O root vai ter um processamento, um cálculo para cada VLAN. Isso quer dizer que no per VLAN spanning tree, uma VLAN pode pegar um caminho e outra VLAN pode pegar outro caminho? Sim. Tá? No per VLAN spanning tree dá para fazer isso. E a gente vai ver esse exemplo depois, tá? Quando a gente estiver falando sobre topologia, ok? E o que é que isso pode causar na tua rede? Olha só, o common spanning tree, como ele faz tudo, o cálculo de tudo quanto é caminho possível para todas as VLANs de uma vez só que ele vai ter um caminho só, né? Ele não tem a opção de segundo caminho, ele vai ter um caminho só lá para tudo quanto é VLAN, ok? Ele acaba usando menos da CPU do switch, tá? O cálculo do spanning tree, ele é feito pela CPU do switch, não é feito em hardware, tá? Então o per VLAN spanning tree, se você tiver uma rede gigantesca com muitas VLANs, vamos falar assim, ó, mais de 1000 VLANs, ok? O per VLAN spanning tree pode sim gerar algum problema para o switch de processamento de consumo de CPU. Ok? Então isso aqui eu já queria falar para você ficar ligado que existem dois tipos e cada um aí vai ter o seu uso. Lógico que se você tiver numa rede pequena, que se lasque. Se é como o spanning tree ou per VLAN spanning tree, isso aí não importa porque não vai nem, como falam, não vai fazer nem cócega no teu switch. Beleza? Vamos passar para frente. Estado das portas versus processo de convergência. O que é o processo de convergência? É quando todos os switches eles conhecem a mesma informação, né? E eles já conseguem encaminhar quadros fim a fim sem ter problema nenhum, sem ter loops, sem ter links quebrados, esse tipo de coisa assim, né? Só que olha só, nem as portas, nem o STP, eles sobem imediatamente, por padrão, ok? Se você pegar lá o que está na norma, as portas não sobem de cara e o STP não sobe de cara, ele tem tempo, tá? Existe um tempo para as eleições. A troca de hellos, a partir do momento que você vai ter as trocas de hellos, de tempos em tempos ele vai trocando informação e vai fazendo a eleição do root bridge, root port, porta designada e tudo mais, tá? Então, as portas do STP, elas passam por vários estados, port states, tá? Em inglês aí. Então ela tem um estado chamado blocking, um estado chamado listening, learning, forwarding ou disable, tá? Blocking quer dizer que a porta está bloqueada. Listening quer dizer que a porta está escutando. Learning, ela está aprendendo endereços MAC para popular a tabela de endereços MAC, né? A CAN. Forwarding quer dizer que ela já começou a encaminhar e disabled quer dizer que a porta estava desabilitada. Disabled é que nem eu entro numa porta e desabilito ela. Em switch da Cisco, que eu trabalho mais, você dá um shutdown na porta, ok? Então veja, quando a gente inicializa o switch, ele vai passar pelo boot initialization, que é que nem ligar um computador, né? Ele tem que fazer o post, o power on self-test, carregar o software, carregar o sistema operacional, subir as portas. Aí as portas vão passar para blocking state, elas têm que ficar bloqueadas. Aí elas passam para listening,
passam para learning para depois ir para forwarding, ok? Mesma coisa, se você tem uma porta desabilitada, você deu um shutdown na porta, você deu um no shutdown, você subiu a porta, ela vai para blocking, depois para listening, learning e forwarding, ok? Então a porta não sobe direto, ela passa por esses estados. Por quê? Para garantir que o teu switch não suba e comece a encaminhar quadros e gere um loop. Afinal de contas, o spanning tree quer evitar loops, né? Então olha só, esses tempos, o tempo que ela vai ficar bloqueada, o tempo que ela vai ficar escutando, o tempo que ela vai ficar aprendendo, eles são determinados pelos temporizadores, ok? Então a gente tem um temporizador chamado max age. Esse temporizador é usado para portas bloqueadas e também para dizer se um BPDU morreu, é um tempo de 20 segundos, tá? E tem o forward delay, que é quando a porta entra em listening, ela tem que ficar 15 segundos em listening, e quando a porta entra em learning, ela tem que ficar 15 segundos em learning, tá? Então o forward delay quer dizer um atraso para o encaminhamento, beleza? Então olha só, a porta está bloqueada. Vai subir a porta, ela tem que ficar 20 segundos assim, tá? 20 segundos desse jeito. Aí depois de 20 segundos, que acabar o max age, ela passa para o estado de listening. O que ela está fazendo no estado de listening? Ela está escutando BPDUs, está fazendo a eleição, tá? Fazendo a eleição, escutando e enviando BPDU. Quando ela está em estado de blocking, ela só escuta BPDU, tá? Só escuta, não faz mais nada. Quando ela está em listening, ela escuta e também a porta pode enviar BPDU para fazer o processo de eleição. Depois de 15 segundos, ela passa para learning. Nesse estado de learning, ela escuta, encaminha BPDU e também aprende endereços MAC que estão sendo encaminhados pelas portas. Mas até aqui, ó, nenhum quadro de cliente foi encaminhado. Se o PCA quer falar com o PCB, até aqui ele não está falando, tá? Não está falando nada. Só vai falar depois que acabar os 15 segundos do learning e passar para forwarding, tá? Em alguns casos, quando o link sobe, a porta sai direto de blocking para listening, tá? Por exemplo, uma porta backup lá da tua root port. Ela não precisa passar pelo blocking, tá? Ela vai direto para listening. A gente vai estudar isso depois, quando a gente estudar as alterações na topologia. Agora, é importante você lembrar que as portas no spanning tree não sobem direto e o tempo de subida, ela depende desses temporizadores, max age e forward delay, ok? Então no STP esses timers são definidos pelo root bridge. Quem manda nesses timers é o root bridge, tá? E basicamente o STP usa 3 timers: hello, padrão 2 segundos, max age, padrão 20 segundos, forward delay, padrão 15 segundos, tá? Lembra que eu falei lá dos port states? Eu falei, tem uma porta escutando o BPDU, está encaminhando ou não está encaminhando? Então aqui a gente tem um quadrinho que fala dos port states versus encaminhamentos de quadro e encaminhamentos de BPDU. Se você for ver uma porta que está desabilitada, ela está em shutdown, ela não encaminha nada. Ela está parada, ela está em shutdown, ela não funciona, ok? Uma porta bloqueada, ela ouve BPDU, mas não encaminha BPDU, não aprende MAC e não encaminha quadro, tá? Uma porta em listening, ela ouve BPDU e encaminha BPDU. Então aqui está acontecendo as eleições, ok? Eleição de root bridge, root port, esse tipo de coisa assim. Mas ela não aprende MAC e ela não encaminha quadro entre os computadores. No learning, ela recebe BPDU, encaminha BPDU e aprende MACs, mas não encaminha nenhum endereço MAC aqui. Ela só está aprendendo o endereço MAC de origem e montando a tabela de encaminhamento MAC. E depois, no final, ela passa para forwarding, que aí sim o cara aprende BPDU, encaminha BPDU, aprende MAC e encaminha os quadros. Aqui sim, no estado de forwarding, os computadores estão conversando de verdade, tá? Veja que apenas o estado chamado disable, blocking e forwarding existem no switch por tempo indeterminado, tá? Eles são fixos. Listening e learning, eles são temporários. Uma porta nunca vai ficar em listening, uma porta nunca vai ficar em learning para sempre, tá? Sempre que uma porta está em listening ou learning, a tendência é elas voltarem para bloqueadas, forward, ou então se você der um shutdown nela, ela vai para disable, tá? Então os estados de porta que você tem, que a porta pode ficar para sempre no final de uma eleição, no final que o STP subir, é disable, blocking ou forwarding, tá? Listening e learning são
temporários, são transitórios, ok? A porta fica no máximo 15 segundos em listening, 15 segundos em learning, né? Lembrar disso aqui que é o forward, que é o tempo do forward delay, tá? E se a porta estiver em blocking e ela tiver que subir ou ser desabilitada, no máximo 20 segundos, que é o max age, que é aquele temporizador do max age, tá? Então, resumindo isso, né? Quando a gente liga o switch, ele vai ligar, fazer o power on self-test, vai subir o sistema operacional, vai subir as portas e pau! Vai colocar as portas em blocking state, vão estar bloqueadas. Nesse blocking state não está acontecendo porcaria nenhuma. Somente o cara está escutando o BPDU. Mas ele não encaminha o BPDU, só escuta o BPDU, ok? Aí, depois de 20 segundos, o cara passa para listening state. Nesse estado está acontecendo a eleição das portas, eleição do root e tudo mais, tá? Está sendo montada a topologia. Quantos segundos isso dura? 15 segundos. Aí depois que passou o listening state, ele vai para learning, onde ele está fazendo o preenchimento da CAN table, está preenchendo lá a tabela de endereço MAC, né? MAC, VLAN, porta, blá, 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 que tem na CAN table, ok? Aí sim, depois de 15 segundos, ele vai para forwarding. Então, qual é o tempo máximo que uma porta no Spanning Tree vai ficar desabilitada por causa dessas, de todos esses cálculos que a gente tem? No máximo, 50 segundos, né? E no mínimo, 30 segundos, que é o listening mais o learning aqui, né? São dois forward timers, ok? Então ele vai ficar de 30 a 50 segundos aí para subir. Beleza? Você já pode estar nesse momento do curso falando, caramba, esse treco é lerdo pra cacete, né? Porque, pô, numa rede de hoje em dia, o cara fica 30 segundos, 50 segundos, que a gente tem telefone IP, câmera IP e tudo mais, pode ser um problemão. Lógico, né? Eu já falei para vocês que o STP a gente vai ver porque ele é a base para aprender o resto. O que você vai usar para valer na tua rede, o que você tem que usar para valer na tua rede é o Rapid Spanning Tree, ok? Mas, como o Rapid Spanning Tree usa muito do conceito do Spanning Tree, a gente vai estudar sim o Spanning Tree. Mas uma coisa eu te digo, é melhor o Spanning Tree que nada, tá? Se o teu switch for um switch velho, não suporta Rapid Spanning Tree, só suporta Spanning Tree, liga ele. É melhor ele ligado do que nada, porque um loop na tua rede pode ferrar com ela, ok? Pode custar o teu emprego, beleza? Então é isso aí. Na próxima aula, a gente vai começar a quebrar tudo isso que a gente viu aqui. A gente vai começar a fatiar esse negócio que a gente viu até aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai estudar é como é que o Spanning Tree elege o root bridge, tá? Como é que ele vai montar, como é que ele vai escolher aquele cara principal de onde a partir dele ele vai montar a topologia livre de loops, ok? Esse cara, ele é fundamental, e se você não escolher direito, se você não entender direito isso, mesmo com o Spanning Tree na tua rede, você pode acabar tendo caminho que não é o melhor caminho para o quadro seguir dentro da tua rede, tá? É o que a galera chama em inglês de suboptimal path, que é o caminho que não é o caminho ótimo, tá? Ele é um caminho legal, tá trafegando o quadro, mas você poderia ter um caminho muito mais rápido, muito melhor, ok? Então é isso aí que a gente vai ver na próxima aula. Espero que você esteja gostando desse curso, vendo a importância disso no teu dia a dia, ok? E continua comigo até o final. Se você está gostando, comenta lá nos nossos grupos, indica para os teus amigos, eu sempre vou pedir isso para você, que a gente vai agradecer muito, tá? Valeu e te vejo lá.